Meus amados irmãos e amigos, minhas amadas irmãs e amigas, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Eu tenho orado por você. Como eu disse em mensagens anteriores, precisamos fazer de 2022 o ano da nossa bênção. E eu desejo que você tenha realmente um ano de muita bênção na sua vida espiritual. É muito importante a gente conquistar muitas coisas nesse mundo. Sem dúvida, a gente tem que continuar correndo atrás dos nossos sonhos, né? Eu vou continuar correndo atrás do meu mestrado, vou continuar correndo atrás de outras oportunidades de estudo, não é certo? E, como eu disse a uma pessoa recentemente, meu desejo é que Jesus Cristo volte logo. Eu quero ir para o céu. Estou indo para o céu. Eu disse para a pessoa que estou indo para o céu. Agora, enquanto Jesus Cristo não volta para me levar para o céu, ou enquanto não descanso na sepultura, eu tenho muita coisa para fazer, né? Fazer o quê? Trabalhar para Deus, testemunhar do Evangelho e santificação, buscar a santificação. Eu e você precisamos buscar a santificação, sem a qual, sem santificação, ninguém verá o Senhor. É o que está escrito na palavra, tá certo? Sem santificação você não vai chegar ao céu. Nós precisamos correr atrás da santificação. Mais do que nunca, precisamos correr atrás da santificação. Ore comigo. Querido Pai, nosso Deus, nós desejamos, Senhor, que o Espírito Santo fale conosco nessa hora. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Estamos vivendo num mundo onde existem muitos ensinos. Ensinos que nos levam para longe de Ti. Os fake news modernos estão tirando a nossa paz, está tirando a nossa espiritualidade, está tirando a gente do céu. Por favor, Senhor, ajude-nos a evitar as mentiras modernas. E para que a gente consiga fazer isso, Senhor, precisamos da orientação do Espírito Santo, para que nos ensine toda a verdade. Diz o texto de João que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Então, Senhor, nesse momento precisamos ouvir a Tua voz, para que a gente aprenda a verdade, obedeça a verdade e seja santificado pela verdade. Fale ao nosso coração e transforme a nossa vida. Perdoe os nossos pecados e guarda-nos do mal. Cuide da minha família, cuide da família dos meus amigos, dos meus irmãos e irmãs que assistem a essa mensagem. Nós o adoramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Provérbios capítulo 4, verso 23 está escrito assim: sobretudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu volto a repetir. As minhas mensagens não devem substituir o seu momento a sós com Deus. Ao contrário, deve estimular você a ter comunhão com Deus pessoal. Eu costumo dizer que eu tirei os hinos das mensagens para que você coloque o seu hino, mas não deixe de cantar. Né? Eu já disse numa mensagem anterior aí que eu gosto de ouvir, eu gosto de ler a Bíblia. Já li meus 4 capítulos de hoje. Não substitua a sua comunhão com Deus por nada. Nem ir à igreja. Nem fazer trabalho missionário, nada. Tudo que você fizer, faça com Deus. E como resultado da sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus é insubstituível e você deve buscá-la diariamente. Provérbios 4, 23. Né? Já oramos. Agora nós vamos analisar esse versículo aqui. Vamos lá. Provérbios 4, 23 está escrito: sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. No capítulo 22, no verso 22, a gente viu que os ensinos de Deus é para promover vida e saúde. Os ensinos de Deus é para promover a minha felicidade completa. E você não pode dizer que é feliz se você está vivendo uma vida só de remédios.
remédio para depressão, remédio para coração, remédio para colesterol, remédio para pressão alta. Esse dia eu visitei uma pessoa, não vou citar o nome dela aqui, mas na casa dela tinha uma caixinha até considerável, uma caixinha maior do que uma caixa de sapato, e lá tinha pelo menos uns 30 remédios diferentes, e que ela fazia uso constante daquilo ali. Meus amados, Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para que a gente viva, tenha uma vida e tenha vida abundante, vida completa, vida feliz. Então você precisa cuidar. Agora, Provérbios 4, verso 23, você viu na live anterior que eu falei um pouco sobre a questão da vida e da saúde. Agora, no verso 23, fala aqui de guardar o coração. Tá certo? Guardar o coração, e o coração aqui de Provérbios não tem nada a ver com o coração, a bombinha de bombear sangue para o corpo. Provérbios está falando desse coração, da nossa mente. E Salomão, usado por Deus, né, escreveu esse versículo para que a gente cuide das entradas da alma, das entradas do nosso coração. Você e eu precisamos cuidar dos 5 sentidos, porque isso vai promover para a gente saúde, isso vai promover vida. Essa live precisa ser a continuação da live anterior. Por quê? Porque eu e você precisamos de saúde. Nesses dias finais, infelizmente, a gente está experimentando um tempo em que estamos doentes. E não só por causa da pandemia, não. A pandemia trouxe realmente a nota tônica aí dessa questão da ansiedade, da depressão, do estresse nem tanto, né? Porque a gente começou a trabalhar de casa, né? A gente passou mais tempo em casa. O estresse agora foi gerado pelo constante relacionamento, os atritos familiares, né? Algumas pessoas realmente ficaram estressadas aí, porque ele não imaginava que tinha que ser professor do filho, que tinha que ser professor da filha, né? Que tinha que promover um ambiente de recreação e aprendizado dentro de casa. A casa se tornou um lar, um home office, né? Um escritório de trabalho, e se tornou também uma escola. Imagina você juntar 3 coisas num lugar só. Realmente isso para muita gente foi realmente assustador e trouxe muitos problemas aí sérios de saúde por causa da pandemia. Mas a questão toda é que não foi a pandemia que trouxe à tona esses problemas de saúde. Hoje nós estamos percebendo que a questão do suicídio, a questão da depressão, a questão do estresse, a questão da ansiedade tem sido a nota tônica devido ao estilo de vida. Nós estamos desenvolvendo um estilo de vida doentio, que nos leva a adoecer mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Por quê? Porque a gente começou a administrar mal o tempo que Deus nos deu. Deus nos dá 24 horas por dia, e essas 24 horas precisam ser bem administradas para que a gente tenha saúde. E aí, eu volto a repetir, a sua comunhão com Deus, o reino de Deus, precisa ser a prioridade da sua vida. Se o reino de Deus não é prioridade, meu irmão, se o reino de Deus não é prioridade na sua vida, minha irmã, então alguma coisa está errada e você não vai conseguir, realmente, você pode até conseguir sucesso em tudo que você fizer. Porque o ser humano ele é muito inteligente, o ser humano é inteligentíssimo. Muitos de nós, todo ser humano é inteligente, muitos de nós não desenvolvem a inteligência, é diferente. Essa questão, por exemplo, de a pessoa chamar outra pessoa de BR, burro, né? Então isso é uma coisa pejorativa, é um xingamento, é um desrespeito ao ser humano. Porque o ser humano foi criado por Deus, então Deus não criou ninguém burro. Deus criou todo ser humano inteligente, sábio. Agora, existe a sabedoria dada por Deus e para as coisas espirituais, e existe a sabedoria para o mundo e para as coisas do mundo. Existe a inteligência espiritual e existe a inteligência intelectual, digamos assim, profissional. Tá certo? Então, nós precisamos desenvolver a sabedoria e precisamos desenvolver a inteligência.
E Provérbios 4 está dizendo que nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede. Daqui a gente vai colher a vida e até a vida eterna. Agora sim eu posso falar que aqui Provérbios 4, 23 está falando que eu preciso colher vida eterna até das coisas que eu pratico no dia a dia. E agora, meu irmão, vamos falar dos 5 sentidos, porque os 5 sentidos realmente vai promover você saúde e vida. E vamos começar com a visão. Meu irmão, minha irmã, se a gente diz, eu disse na live anterior, que a gente é o que a gente come, nessa live eu preciso dizer para você, que você é o que você vê. E é sério isso. Eu preciso conversar com você sério sobre isso. Primeiro, como é que você se vê? Eu comecei essa série de provérbios dizendo que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Você nunca pode esquecer essa realidade. Se você se vê como uma pessoa anormal, defeituosa, péssima, aí você está denegrindo o caráter de Deus que existe em você. Por isso, Provérbios diz, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Meu irmão, minha irmã, pare com esse pensamento. Mas, Renivaldo, como é que eu vou parar com esse pensamento? Se ele é constante na minha vida. É constante por 2 motivos. Primeiro, porque você está ouvindo o que os outros dizem a seu respeito, mas você não criou um conceito próprio a seu respeito. Se você assistir a uma live minha do Salmo, né? Se eu não estou enganado, o Salmo 10, ou é Salmo 10 ou é Salmo 12, onde eu explico exatamente essa questão. Se você não sabe quem você é, se você não sabe por que você está nesse mundo, se você não sabe qual é o propósito da sua vida, meu irmão, você vai ter um conceito completamente equivocado de você mesmo. Quem é você? O que você pensa de você mesmo? Como é que você se vê? Quando você se olha no espelho, quando você se olha, e não no espelho de vidro, não, no espelho da alma. Quando você olha para dentro de você, como é que você se vê? Primeiro, eu quero que você desenvolva o sentimento de que você é filho de Deus. Tá certo? Então, se você é filho de Deus, você é perfeito, você é inteligente, você é sábio. Não permita que as pessoas continuem dizendo o que você tem que ser. Se você continuar ouvindo o que as pessoas estão dizendo de você, você não vai se desenvolver espiritualmente, porque você simplesmente vai estar ouvindo o que os outros dizem de você. Se os outros dizem que você não presta, você vai acreditar que você não presta. E aí você vai desenvolver um comportamento justamente que as pessoas acreditam que você era assim, e era para ser assim. Vou ilustrar para você, né? Eu perdi meu pai com 7 anos de idade. Eu não vou citar outro exemplo não, porque a gente pode até não fazer justiça a ninguém. Mas eu vou citar meu próprio exemplo. Tá certo? Então, com 7 anos já era um pouco buchudinho, né? Barriga quebrada no caso, né? Magricelo, né? Com pano branco. Cabelo cacheado, sempre foi cacheado, meu cabelo foi cacheado. Meu cabelo, com 7 anos, eu não cortava não, ele era um cabelo assim, bem compridinho assim, né? E teve uma vez que eu tive que rapar, porque na escola eu peguei piolho das meninas, né? Mas, meu cabelo era sempre bem tratado, mas era aquele menino raquítico,
né? E aí perdi meu pai. E agora você, imagine a realidade de você viver no interior e sem pai. Pessoas de fora começaram a dizer, esses meninos não vai dar nada que preste. E se você observar, se você já assistiu meus testemunhos, né, você vai perceber uma coisa. Da minha família, né, todo mundo é bem sucedido. Minha irmã é viúva, mas ela é cabeleireira profissional, né, ganha bastante dinheiro com o salãozinho dela, o salão portátil, né, que ela vai na casa das pessoas, cuidar do cabelo das pessoas. Mas é aposentada da viuvez. Meu irmão é mecânico profissional, pintor profissional. Meu outro irmão também é funcionário público, é professor também. E minha irmã é costureira profissional, trabalha em casa, consertando roupa e fazendo roupa. Então, ganha o dinheiro dela. Então, todo mundo bem sucedido. Mas por quê? Porque a gente não permitiu que as pessoas ditassem quem a gente deveria ser. Meu irmão, minha irmã, pare de ouvir essas coisas. Lembra que eu comecei Provérbios 1:23 dizendo que a gente precisa parar de ouvir esses fake news? As pessoas começam a chamar você de isso, daquilo, né? As pessoas começam a rotular você. Mas porque você deixa. Você começa a ouvir essas coisas. Pare de ouvir esses rótulos. Não deixe que ninguém rotule você, a não ser que Deus já rotulou. Deus rotulou você como filho, filha. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. E agora você precisa cuidar do coração, da mente, para que essas coisas do mundo, essas vozes estranhas, não dite o seu caráter, não molde o seu caráter, não molde a sua personalidade. Cuidado com o que você anda vendo. Agora, meu irmão, a televisão é um professor. Os programas de televisão, hoje, a maioria, são todos eles estratégias, professores do diabo para moldar o seu caráter, para moldar a sua personalidade. Aí muita gente diz, não, eu assisto, mas isso não muda a minha... Muda sim. Muita gente desenvolve comportamentos e atitudes e ações de acordo com o que a televisão manda. Você quer ter uma prova disso? Dia 26 agora foi o dia da chamada Black Friday, né? Que eu chamo Black Fraud, porque na verdade os preços desse dia, na verdade é uma ilusão. É uma ilusão. Mas observe quantos de nós passou o dia inteiro observando a internet, observando as propagandas na televisão, as propagandas do supermercado, das lojas, para nesse dia gastar o que você não tem. Imagine que você fez dívida nesse dia, você até pegou dinheiro emprestado com amigos ou com banco para comprar aquilo que a televisão disse que estava em promoção. E se você observar, eu já fiz esse teste. Eu fiquei o mês de setembro e outubro observando os preços das lojas. Preço do final de semana, preço do meio de semana, preço da madrugada. E observei que durante esses 2 meses, setembro e outubro, muitas lojas tinham promoções que realmente o preço estava muito abaixo do Black Fraud. Mas você acreditou nessa mentira que pregaram aí, que nesse dia os preços seriam arrasadores, seriam baixíssimos. E aí você comprou uma coisa que, se você observar, 2 semanas depois, vai estar o mesmo preço que você pagou no Black Fraud. Mas você acreditou nisso. Você acreditou que aquele artista está usando aquela roupa, então aquela é boa para você. Então você deixa os outros moldar você. E isso é pelo que você vê. Você começa a fazer uma análise negativa de si mesmo, porque você não come o que ele está comendo, você não veste o que ele está vestindo, você não fala do jeito dele, você não se comporta como ele, então você se sente inferior. Você começa a se inferiorizar, você começa a se destratar, se desprezar por causa dos outros.
Então eu começo essa live dizendo, o que é que você está vendo em você mesmo? E o que é que você está vendo à sua volta, porque isso que você está vendo está moldando o seu caráter, está moldando a sua personalidade. Cuidado com o que você anda vendo, meu irmão. E a questão do comportamento, do que você vê, também mexe com a sua vida espiritual. Porque o que você vê na televisão, por exemplo, a televisão diz que o morto foi para o céu, né? Inclusive as igrejas evangélicas dizem que o morto está no céu. Pelo amor de Deus. Então você precisa parar de ver essas coisas, porque isso aí está dizendo para onde você quer ir e para onde você tem que ir. O que você anda vendo na televisão, nos livros, nos jornais, nas revistas, na internet, está ditando o ritmo da sua vida, para onde você tem que ir. Irmão, cuidado com seus olhos. Certo? Não vou falar aqui da pornografia, né, porque você sabe que isso aí é pecado e a gente não deveria estar nem se preocupando com isso. Mas Satanás, ele vai usar todo o artifício para levar você a ver o que você nem quer ver, mas que ele, segundo ele, você precisa ver para tirar você do reino de Deus. Segundo sentido, nossos ouvidos, né? A nossa audição. Meu irmão, a música é uma bênção. Eu amo música. Sempre faço minha comunhão diária com Deus com música. Tá certo? Eu costumo dizer para você, você precisa cantar um hino, dois, na sua comunhão pessoal com Deus diariamente. Você precisa da música. A música tem que falar com você. Deus tem que falar com você através da música. Agora, hoje, Satanás usou a música para falar com você também. Irmão, o que é que você anda ouvindo? O que você ouve também está mudando a sua postura, mudando o seu comportamento. A música realmente é uma coisa trágica para denegrir o caráter humano. E não só a música, muitas pregações também. Se você está ouvindo uma pregação que ensina que o morto está vivo, você vai acabar acreditando que o morto está no céu. E que ele está vivo e está andando por aí e está vendo você. Jogador de futebol e exaltando a pessoa que morreu, ele está lá em cima olhando para a gente. Cuidado com essas mentiras, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o morto está morto na sepultura e não tem participação nenhuma nessa terra. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Tá bom? Ele não tem participação aqui. No versículo 6 diz que o vivo sabe que vai morrer, o morto não sabe de nada. Portanto, tudo que você tem que fazer valorizar a vida. Então cuidado, porque o que você anda ouvindo por aí está dizendo onde você está e para onde você vai. E não é para o céu, tá bom? Então cuidado com a sua audição. Meu irmão, cuidado para que o que você está ouvindo não afaste você do céu. Por isso Provérbios começa dizendo, fique atento à minha palavra. Escute a minha voz. Ouça o que eu tenho a dizer para você. Ouça os meus ensinos. Escute os meus ensinos. Preste atenção nos meus ensinos. Se você observar a Bíblia, o que mais Deus diz é para você ouvir a Ele. Isaías capítulo 30, versículo 21, está escrito: quando você andar, você vai ouvir uma voz dizendo, este é o caminho, ande por ele. Ouça a minha voz. Está escrito em várias partes da Bíblia. Eu não sei precisar quantas vezes o verbo ouvir aparece, Deus pedindo para você ouvir a voz dele. Ouvir os ensinos dele, ouvir os mandamentos, ouvir os conselhos, ouvir as instruções, ouvir a aliança de Deus. Deus quer falar com você e você precisa parar para ouvir. Agora, se o seu ouvido está entupido dessas mentiras, desses enganos, desses erros, aí você vai ter dificuldade de ouvir a voz de Deus. E Satanás está pisteando a filosofia, a música, os ensinos, para levar você a acreditar nessas coisas e duvidar de Deus. Cuidado com o que você anda ouvindo no rádio, na televisão e na internet. Você anda com fone de ouvido o dia todo, né? Ouvindo essas coisas. Cuidado.
porque isso pode levar você para longe de Deus. Ou seja, está embotando a sua mente para que você não ouça a palavra de Deus. Meu irmão, o que é que você anda comendo? Paladar. Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que você come glorifica a Deus, meu irmão. O que você bebe, minha irmã, glorifica a Deus. E eu acho engraçado essa questão da alimentação, porque Deus diz no Novo Testamento, 2 Coríntios 6, está escrito, vamos lá. Verso 16 mesmo, né? Ele diz assim, não toque em nada imundo. Que ligação pode existir entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos? Porque somos santuário de Deus vivente que habita conosco. E ele diz, eu habitarei em você e andarei no meio de vocês e serei o Deus de vocês e você será meu povo. Verso 17, retire-se do meio deles, separe-se deles e não toque em nada imundo. E eu receberei você como meu filho. Eu serei para você um pai e você será meu filho, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus amados, Deus está dizendo, não toque em nada imundo. E aí nós vimos na mensagem anterior, existem alimentos próprios para alimentação e existem alimentos que Deus proibiu a gente comer. Levítico capítulo 11 tem a lista de alimentos de animais que nós podemos comer. Comer carne não é pecado, mas Deus disse, esse animal não coma, esse animal não coma, esse animal não coma. Coelho, porco, caranguejo, todos os enxames do mar, camarão, crustáceos, toda lagosta, Deus disse, não coma. Está escrito. E lá em Coríntios, lá em Gálatas não, Efésios 6, Paulo diz, não beba vinho. Provérbios 23 diz, não beba vinho. Na versão católica, não beba cerveja. Porque diz que a bebida alcoólica é destruidora. E aí hoje nós temos vários cristãos evangélicos dizendo que Deus aboliu as leis de saúde e você pode comer de tudo, você pode beber de tudo. E hoje nós temos bêbados nas igrejas dizendo que está adorando a Deus com o seu corpo, com o corpo cheio de bebida alcoólica e até outras bebidas. E cristãos que fumam, né? Já citei aí numa mensagem anterior, encontrei um rapaz que estava conversando com a pastora dele e com um cigarro na boca. Então, quando Deus diz que é pecado, é pecado. O que você come pode glorificar a Deus ou não. O que você bebe pode glorificar a Deus ou não. Portanto, Paulo nos dá o conselho dizendo o seguinte, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, eu preciso falar, esse é um tema muito delicado da questão da alimentação, né? O que a gente come glorifica ou não a Deus. Tá certo? Jesus Cristo disse que nossa boca fala o que o coração está cheio. Então muita gente hoje quer dizer que a gente pode comer de tudo porque o que contamina a gente são outras coisas. Tudo bem, aí Jesus Cristo falou sobre adultério, prostituição, mentira, engano, né, falsidade, brigas, porque isso aí faz parte da questão do que a gente está vendo, do que a gente está ouvindo. A gente está enchendo o coração. Agora, dizer que a gente, ao encher o estômago, não vai afetar a nossa mente, é uma tremenda mentira. Porque o que você come também possibilita você ter saúde mental, saúde física e saúde intelectual, ou saúde espiritual. E Provérbios 4, 23 está falando que você precisa guardar o seu coração. E guardar o coração também envolve você comer o que agrada a Deus, o que glorifica a Deus, beber o que glorifica a Deus, vestir o que glorifica a Deus.
E eu preciso falar sobre o tato, né? Infelizmente, nosso comportamento é moldado pelo meio, não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Então, quando você vai ao supermercado, quando você vai a outros lugares, né? A intemperança, né, vai levar você a comportamentos distorcidos. Cuidado com o que você anda pegando, né? Meu irmão, quando você vai à feira, quando você vai ao supermercado, os produtos lá são para serem vendidos, né? E quando você compra também na porta, o rapaz passou vendendo na porta, você fez uma promissóriazinha, então é para você pagar no final do mês, não é? Não é para você ir para casa sem pagar, ou para você se esconder do vendedor. Tá certo? Esse comportamento de pegar coisas alheias, eu até na minha sala de aula, eu costumo orientar minhas crianças. Eu tenho minha pochete com lápis, borracha, caneta, apontador. E aí eu às vezes some uma borracha, some um apontador. E aí eu aproveito para dizer para a criança, dizer o seguinte, olha, você não pode pegar nada sem que a pessoa te dê. Né? Meu irmão, o reino de Deus é uma realidade, mas o pecado também é uma realidade. E o pecado quer dominar a gente. E ele vai dominar você justamente onde você é fraco. Pegar coisas alheias, pegar um livro emprestado e não devolver. Você acha que isso não é pecado? Você pega uma determinada vasilha emprestada, né? Você foi num piquenique, você foi num panelaço da sua comunidade de fé, e aí você lá encheu a vasilha, alguém emprestou um prato, uma colher para você, e você comeu e botou a colher na bolsa. Ah, porque a colher é bonita, eu vou... Temos que ter cuidado, que você pega os pés onde você vai. Onde você vai? Então nós temos que cuidar dos 5 sentidos. Renivaldo, e a questão da pele, do tato, né? Nós temos que ter cuidado, porque, meus irmãos, hoje a nudez, ela se tornou moda, né? Já observaram? Pode estar o frio que for, a mulher faz questão de ficar mostrando as pernas. Aí usa um short, aí usa uma lycra, né? Para desenhar suas curvas. Cuidado com a indústria da moda. A gente precisa se proteger. A gente precisa se proteger porque hoje o diabo não é bobo. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Está escrito na Bíblia. Apocalipse diz que o diabo desceu até nós e ele sabe que ele tem pouco tempo. E nesse pouco tempo que ele tem, ele quer destruir você e eu. E ele vai usar os 5 sentidos. Se você abre a internet e leia sobre os perigos dos 5 sentidos. O diabo vai usar os 5 sentidos seus para levar a você a sentir o que você não pode sentir. Tocar o que você não deve tocar. Comer e beber o que você não deve comer nem beber. Ver o que você não deve ver. Ouvir o que você não deve ouvir. E isso vai gerar uma sensibilidade em você. Os 5 sentidos, a pele é sensível. Nossos olhos são sensíveis. E alguns estão falando agora do 6º sentido justamente com uma sensibilidade. Porque os nossos olhos são sensíveis. Quando qualquer coisa que se aproxima dos seus olhos, os olhos começam a pestanejar rapidamente. A sua mão, o susto, algumas coisas levam você a tomar um susto, e alguns estão definindo isso como o 6º sentido. Querendo ou não, meu irmão,
aquilo que leva você a sentir desejos, você vai acabar praticando. A sensibilidade vai levar você a desejar algumas coisas. Vestir o que não pode vestir, comer o que você não pode comer, beber o que você não pode beber, ouvir o que você não deve ouvir e ver o que você não deve ver. E o diabo está querendo moldar o teu comportamento, desenvolver o teu caráter segundo o caráter do mal, para levar você à perdição. Provérbios 4, 23, Deus nos dá um conselho. E eu quero encerrar essa mensagem com o conselho de Deus. Filho, filha, tudo, a coisa principal da sua vida é você guardar as entradas da tua alma. Aqui é considerado alma, e aqui é considerado inteligência, e aqui é considerado coração. Tá bom? Paulo fala da sua mente como alma. E você precisa santificar a sua alma. O Espírito Santo precisa santificar essa alma. Provérbios pode colocar a mente como coração. Mas você vai encontrar outros textos da Bíblia dizendo que o coração, aqui é a sua inteligência. E Paulo fala desse coração como alma. Por isso Paulo diz que Deus santifique você no corpo, na alma e no espírito. Corpo, alma e vida espiritual. Deus diz que você precisa cuidar. A coisa mais importante da tua vida é guardar a sua alma, é guardar seu coração, é guardar a sua vida espiritual, para que o diabo não destrua você. Acima de tudo, Provérbios 4, 23 diz: guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Você precisa guardar seu coração, para que você não seja vencido pelo mal. Romanos capítulo 6 diz que a gente não pode ser vencido pelo mal. Meu irmão, minha irmã, você precisa vigiar os seus olhos. Você precisa vigiar os seus ouvidos. Você precisa vigiar a sua boca. Você precisa vigiar as suas mãos. Você precisa vigiar seus pés. Você precisa vigiar o seu comportamento, para que a sua sensibilidade seja tão aperfeiçoada pelo Espírito Santo, a ponto de você discernir o certo do errado, o bem do mal, e você possa crescer espiritualmente. Deus nos dá um conselho sábio. Guarde a sua alma, guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde. E aí, o que você vai fazer? O diabo está trabalhando e usando pessoas à sua volta, usando coisas, usando televisão, livros, internet, usando tudo para atingir você nos seus 5 sentidos e levar você à destruição. E Deus está te dando o Espírito Santo. Provérbios 1, 23, ele está dizendo o Espírito Santo, para que você aprenda a discernir, aprenda a ouvir a palavra de Deus, e ela possa moldar o teu caráter para o reino do céu. Não deseja você hoje receber o Espírito Santo para guiar você em tudo que você falar, em tudo que você ouvir, em tudo que você ouvir, em tudo que você fizer, tudo que você comer, que você possa glorificar a Deus? Meu irmão, minha irmã, o apelo de Deus para você hoje é: você quer glorificar a Deus em tudo? Paulo diz que você deve glorificar a Deus comendo, bebendo, vestindo, falando ou fazendo qualquer outra coisa. Você deve viver para a glória de Deus. Os 5 sentidos é para a gente desenvolver a nossa vida espiritual, a fim de que possamos glorificar a Deus e refletir o caráter de Deus nesse mundo. Você quer isso, meu irmão? Você quer isso, minha irmã? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, nossa mensagem hoje, Senhor, também é dura, mas precisamos ouvir a Tua voz. E queremos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que a gente possa desenvolver os nossos 5 sentidos para a glória do Teu nome. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos o Espírito Santo,
Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém.